beleza. Né? Mas nós estamos aí na 11ª, né? 11º encontro aqui desse grupo, né? Nessa formação que nós estamos tendo, nesse conhecimento, nessas visões que a gente tá aí recebendo aí dessas pessoas que já fizeram as apresentações muito boas, né? E a Fernanda, né? A Fernanda, eu não posso falar muito não, né, Flávio? Porque a Fernanda eu já conheço aí de outras datas, né? E eu não sei se eu já contei essa história, né? Mas só para ser rápido, né? A Fernanda, quando a gente trabalhava junto, ela sentava na minha frente, né? Então, assim, era o dia inteiro falando, né? Falando, só que não era comigo, né? Então, era complicado, porque toda hora ela começava a falar alto, começava a falar. Eu falei, você tá falando comigo, Fernanda? Ela, não, tô falando comigo mesmo. Tô falando com meus amiguinhos, tô falando com... Né? Aí, assim, né, foram alguns anos aí, né, passando por isso, então acho que né, por isso que eu vim cair num grupo assim, entendeu? De apoio. Acho que é um dos motivos. Né? Mas a Fernanda é uma pessoa maravilhosa, já puderam ver aí, né? É uma pessoa de opinião própria, né? Ela não gosta muito de falar, mas ela é teóloga, ela é pastora e ela tem uma visão muito aberta, uma cabeça muito boa. E eu tenho certeza que ela está somando muito aqui no grupo, além de tudo que ela já passou na vida, né? Com dependência, né? Eu vi a Fernanda lutar muito, né? Com relação a dependência, que é mais interessante, a dependência dos outros, né? Porque uma pessoa se prestar a abrir uma casa, né, para poder tratar de pessoas que estavam em situação de rua, né, em dependência química e tal, assim, tem que ter muito estômago, e diversas vezes eu fui lá, né, né, no lugar que ela tinha lá, né, na casa de recuperação que ela tinha, e assim, a gente via a luta ali diária, então assim, era muito bacana ver esse trabalho dela, e é um trabalho que assim, né, não tinha um tostão que entrava, pelo contrário, quando tinha que mover dinheiro era para sair, né? Então assim, e ela conseguiu aí com toda, né, com todo o conhecimento dela de finanças, né, ela conseguiu levar isso aí muito bem. Bom, Fernanda, contigo aí, tá? Ok, gente. Bom, boa noite a todos, né? Não preciso, assim, apresentar tanto, que o Amarildo já me apresentou. Um pouco exagero, viu, gente? Vocês não acreditam em tudo, não. Porque a questão é que eu tenho o hábito de falar sozinha. Não sei se isso é compulsão, não sei se classifica isso aí como uma compulsão, mas às vezes eu converso sozinha mesmo. Principalmente se eu tiver com algum problema para resolver. E às vezes a gente trabalhava no setor, nós trabalhávamos na área financeira e muito estresse no setor, trabalhava às vezes sem dinheiro para pagar as contas da empresa, e aí aquilo a gente tinha que surtar de alguma forma e extravasar aquela ansiedade que dava, e eu resolvia meus problemas conversando comigo mesmo. O Amarildo enlouquecia. Mas vamos ao assunto que nós vamos tratar hoje. Vocês já, né, a gente já teve a oportunidade nós nos encontramos no primeiro encontro lá na Cruz Vermelha. Para mim é muito gratificante estar participando desse grupo. Eu tenho que agradecer a todos, né, ao Flávio, ao Amarildo, que assim, o Amarildo, a convite dele, eu vim para o grupo e confesso que fui muito bem recebida, agradeço, né? Não sou da área da saúde, minha área é gestão financeira. Eu sou capelã evangélica, sou credenciada pela UCEBRAS, trabalhei, né, fiz um curso pela UCEBRAS de capelania evangélica, que abrange capelania em várias áreas, né, em vários patamares, tanto como setor da saúde em hospitalar, a capelania em presídios, né, e a capelania social, de ação social. A área que eu mais me identifico em atuação é a área de ação social,
Tanto que eu fui trabalhar, já trabalhava na área de dependência química, né, ajudando em tudo, fazia parte de um grupo na igreja que eu frequento, e nós começamos a trabalhar com a área de dependência química. Tinha uma pessoa lá muito experiente na área, foi com quem eu aprendi a gostar do trabalho, e fiquei nesse trabalho durante 8 anos. Hoje, não ativamente, mas quando alguém necessita de alguma internação, ou algum que recomende alguém, sempre me procura o que eu posso ajudar, eu procuro fazer o melhor. Então, essa é a minha área de atuação. Fiz teologia ministerial, não atuo com pastoreio, porque não me vejo atuando como pastora. E, na verdade, pastor é quem cuida. Pastoreio é cuidado. E, na verdade, eu vejo hoje um ministério de cuidado na minha vida em outras áreas. Não tenho interesse em pastorear a igreja, em estar adiante de igreja, isso não é para mim. Eu gosto de trabalhar com pessoas e gosto de estar fora das 4 paredes. Esse é o meu projeto. Eu gosto de ir aonde as pessoas precisam. Então, se precisa de mim, eu faço questão, eu gosto de estar ajudando. Quanto à questão da nossa palestra hoje, ele fala do confronto à transformação. Primeiramente, eu queria expor para vocês, gostaria assim, né, de deixar bem claro que a parte, questão de sermos cristãos ou defendermos, né, as escrituras sagradas, isso aí não impede, não nos faz melhores ou piores do que ninguém. Né? Nós estamos aqui, nosso grupo, ele é um grupo heterogêneo, né, um grupo eclético, e nós estamos aqui com um coração voluntário, e isso é voluntariado. Quando nós aprendemos na capelania, a capelania ela nos ensina que nós temos que ter um coração voluntário para poder trabalhar nessa obra, né? E isso é muito importante. O que significa ser voluntário? Primeiramente, é ter humildade, né? Nós precisamos ser humildes para poder trabalhar com o outro, porque qualquer um de nós poderíamos estar na condição do outro. Talvez, ou já esteve, ou, né? A gente nunca sabe o que vai nos acontecer no amanhã. Então, primeiramente, nós temos que ter humildade. O coração voluntário, ele demanda essa humildade. E a gente tem que buscar isso. Às vezes é difícil, realmente, mas a gente tem que buscar. Segundo, é a motivação. A motivação que nós temos que estar ali. Qual que é a motivação de ser voluntário em alguma coisa? Então, essa motivação, essa pergunta, nós temos que fazer para nós mesmos. Será que nós estamos ali com qual objetivo? O objetivo é realmente ajudar alguém, realmente se dispor a servir, ou para poder ganhar status, para ganhar algo? Porque nós vamos aprender. De qualquer forma, o ser humano, tudo que nós entramos, a gente aprende algo. O que eu tenho a dizer, que eu vejo nessa situação, são essas duas questões principais. O voluntariado, ele demanda de nós a humildade e a motivação. Saber qual é a motivação que a gente se dispõe a fazer um trabalho voluntário. Bom, nós cristãos cremos nas escrituras sagradas. Nós temos como base da nossa fé as escrituras sagradas. E nas escrituras sagradas nós temos ali muitas explicações para todas as questões. Eu acho que todas as questões. Incentivo quem não tem, né, intimidade com a leitura das escrituras sagradas a procurar ter um pouco mais dessa intimidade, esse conhecimento, independente de religião. A religião não tem nada a ver com isso. Deus, ele não veio aqui por causa de religião, Deus não tem placa de igreja e ele não tem nada disso. Ele tem amor, e o amor de Deus, ele abrange a toda a humanidade. E é isso que importa. As Escrituras Sagradas ela é um livro, né, que está aí à disposição de todos nós até hoje. Graças a Deus, ele tem
subsistido aí durante mais de 2000 anos, veio sendo construída ao longo desse tempo, para que nós pudéssemos buscar esse conhecimento. Na verdade, nós nunca vamos conhecer nada de Deus, porque teologia, na verdade, não nos faz conhecer a Deus. Ela nos ajuda a ter um cerne, né, para direcionamento de aprendizagem, entendimento de algumas coisas e auxílio mesmo para nós mesmos e para os outros que possam ter alguma dúvida. Ela nos dá um pouco de orientação. Mas conhecer a Deus não é isso, não é fazer teologia, não é nada disso. Conhecer a Deus é algo muito mais profundo do que isso. A teologia, ela nos dá base de conhecimento, como qualquer outro estudo. Não tem nada que seja assim uma coisa mirabolante, espetacular. É algo importante, porque nós precisamos buscar conhecimento. Isso é algo que ninguém vai tirar de nós, né? E hoje em dia a gente vê uma deficiência muito grande no nosso meio. Eu pelo menos, assim, não tenho... Eu tenho um pouco desse conhecimento, quem sou eu para ter, né? O que eu busco é algo bem... Eu ainda estou no raso da situação, mas tem muita gente que não busca conhecimento, que não sabe, e às vezes é levado por situações que nem sabe entender o que está sendo falado. E nós temos que buscar isso, um pouquinho de cada coisa. Tenho gostado muito das palestras, né? Eu assisti a palestra do Everson, que, né, foi da visão espírita kardecista, achei muito interessante. As palestras da Ione, as palestras do Flávio, a palestra do Dr. Alexandre na semana passada. São visões diferentes, de campos diferentes de atuação, mas eu creio que todos eles têm ali uma engrenagem de atuação que vai ser muito importante para o nosso trabalho, né? E o que dizer sobre isso? Eu digo que ninguém conhece mais o produto do que o fabricante dele. Então, a gente pode entender assim, o engenheiro, quando ele idealiza um produto, né, vamos dar exemplo de um carro, por exemplo. O engenheiro, ele vai lá e projeta um carro, ele coloca todo o projeto dele, faz os testes, elabora o manual de instruções e tudo, e quando vê o projeto já foi para a rua, deu certo, o automóvel anda, e é a prova de que aquilo que ele idealizou deu certo. Deus criou o homem para dar certo. Isso é fato. Deus criou o ser humano para ele dar certo. O ser humano, Deus, quando lá no livro de Gênesis, eu não vou ficar citando muito a Bíblia aqui, né, as escrituras, porque tem muita coisa que a gente pode aprofundar, mas não é a questão agora, mas algumas passagens é necessário às vezes falar. Mas lá em Gênesis, no início de Gênesis, fala assim que Deus, passamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, né? Que ele domine sobre os peixes, sobre as águas do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e toda a terra, sobre todo réptil que mora na terra. Então, Deus criou o homem para dar certo, ele dominar, para ele cuidar. Ele foi criado com esse objetivo. E aí nós entramos numa questão que, quando Deus idealizou, ele formou o homem com perfeição, para que tudo funcionasse harmoniosamente no organismo humano, para que tudo funcionasse, para que esse ser supremo, que nós somos a primazia da criação, nós somos a obra-prima que Deus criou, o ser evoluído, né? Nós temos os animais que foram criados com outro objetivo, mas o ser racional, evoluído, que Deus criou, a imagem e semelhança dele, com capacidades cognitivas perfeitas, né, de raciocínio, de fala e tudo mais, somos nós, seres humanos. Quer também deixar claro, gente, se alguém quiser interromper e fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, tá? Eu vou falando aqui, se alguém sentir vontade de fazer alguma questão, pode fazer. Bom, no entanto, né, durante essa trajetória do homem, ele foi se deparando com conflitos, né? Foram acontecendo coisas, né? Nós fomos criados com perfeição. E nessa trajetória foram vindo os conflitos.
que hoje, por exemplo, nós vemos vários, nós temos conflitos aí inúmeros, né, da área da psicologia, que a Ione disse muito bem, problemas de ordem interior, traumas vividos durante a infância, durante a vida, insatisfação mesmo, né, que a gente tem com a gente mesmo, as frustrações que afetam a nossa psique, a nossa alma, né? E isso pode fazer com que as pessoas canalizem essas dificuldades, essa frustração, para coisas que aparentemente, né, ela julga solucionar o problema dela. E aí busca um prazer, e nesse prazer que ela, né, busca, ele muitas vezes pode trazer para ela consequências que não serão consequências boas, consequências que podem ser momentâneas, né? Um prazer momentâneo pode trazer consequências grandes para a alma. Bom, esse prazer, ele pode trazer culpa também, né, para o ser humano. Então, a culpa, ela consome quando a pessoa percebe que, na verdade, ela não solucionou o que ela queria. E acaba por ela querer mais e mais e mais, a fim de se livrar daquela culpa, daqueles problemas, e ela vai se afundando. As minhas experiências, né, em casos de recuperação, do tempo que eu me propus ajudar, abrindo parênteses aqui, viu, gente? Eu nunca tive problema com dependência química na minha família, graças a Deus, assim, eu também nunca tive problema com dependência química pessoal meu. Eu entrei no projeto, o convite, e aprendi a gostar de trabalhar com pessoas, com essas pessoas. Então, foi uma coisa assim, meio que caiu na minha vida e eu me afeiçoei a essa situação, às pessoas, né, ao voluntariado dessas pessoas para ajudar. Então, o que acontece? As pessoas, a fim delas se livrarem dessa culpa, elas vão se aprofundando mais nos problemas. Eu via isso muito nas clínicas de recuperação, porque o aluno que chegava lá, ele geralmente, a maioria era reincidente, e isso acontecia inúmeras vezes, né? Os alunos iam para casa de recuperação, ficavam um tempo, também tem várias questões que também já foi falado aqui, alguns vão para se esconder, outros para poder dar um tempo para eles mesmos, outros para dar uma recuperada, porque está muito arrebentado pela vida, aí já tá magro demais, já está com a saúde arrebentada, aí vai lá para poder dar um tempinho, fica de boa, quando fica bom, sai dali e volta para tudo de novo. Todas as mesmas práticas. Mas a questão não é essa. A questão que durante muitos anos na vida do ser humano, a gente vê isso, o homem pesquisa uma forma de solucionar esses conflitos da alma. A gente tem os conflitos na alma. E cada um é levado a essas buscas, né, pelo prazer, por uma motivação diferente. Cada pessoa tem o seu problema, sabe o que vive, o que suporta, o que não suporta, e aí canaliza para algum lugar. Cada pessoa tem ali um problema e sabe se dá conta ou não dá, e como que vai resolver. E aí o ser humano busca formas de solucionar os conflitos da alma dele. Nós sabemos que nós temos pesquisas aí muito importantes na área da ciência, muitos argumentos diferentes, de níveis diferentes, de ideologias diferentes, filosofias, né? E entre tantas outras coisas nós temos aí. E o que na maioria das vezes o ser humano não atenta é para buscar a compreensão naquele que criou, no Criador. Então, o Criador, ele tem a chave, porque como ele criou, ele sabe onde está o problema. Então, nós vamos ver, assim, né, nós não queremos menosprezar a ciência de forma alguma, porque a ciência é muito importante e ela é uma ação permissiva de Deus. Nós entendemos que a ciência, ela é uma ferramenta poderosa para dar ao homem, para ajudar o homem, para dar suporte ao homem a essas questões. E isso é permissão de Deus, ação permissiva de Deus. Nós entendemos isso, entendemos que Deus, ele
tudo que tem na Terra foi feito para benefício do homem. Muitas vezes nós não sabemos como usar, né? Nós vemos aqui que nós não sabemos aproveitar o que Deus criou para nós. Vemos aí destruição né, dos animais, da nossa natureza, e tudo que Deus criou para o nosso bem. Isso aí foi para nós. Ele criou isso com o único intuito que nós pudéssemos desfrutar disso com excelência. E nós não sabemos desfrutar disso. Da mesma maneira, né, a ciência foi a ação permissiva de Deus. Ele permitiu, por quê? Porque as doenças começaram a aparecer, né, as coisas começaram a acontecer, não por falha do Criador, mas por causa de coisas lá atrás, na criação, na falha humana, na queda do homem na criação, onde nós vemos que veio arrastando essas coisas. Então, ao longo dos anos, a gente, né, vem vendo aí cada dia o ser humano, ele vai se tornando mais complicado de se entender. Isso é a verdade, né? Bom, eu achei uma passagem muito interessante, uma frase muito interessante de Freud, e que ele fala assim, numa das pesquisas dele, e eu queria, né, se eu estiver errada, a Ione corrija aí, porque ela é que é entendida da história. E ele fala assim, ó, compulsão não é simplesmente sinônimo de obsessão, mas diz respeito a uma peculiaridade de determinados sintomas obsessivos. Trata-se de pensamentos ou atos que o sujeito realiza, ainda que pareçam um corpo estranho, pensamentos ou atos movidos por uma força irresistível contra o qual o sujeito gostaria de lutar. Então, há uma força irresistível que ele quer lutar. A compulsão, nesse caso, resulta em um conflito psíquico e de uma luta subjetiva entre duas injunções opostas, estando o sujeito impossibilitado de escolher qualquer uma delas, encurralando nessa hesitação exasperante. A resposta do sujeito é o ato compulsivo. Bom, e aí eu, pesquisando sobre isso, eu encontrei uma passagem nas Escrituras onde Paulo, o apóstolo Paulo, né, ele cita lá numa das cartas dele, uma das cartas aos Romanos, lá no capítulo 7, que ele fala assim, ó, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E aí vai falando. Ele fala que o que ele tem vontade de fazer, na maioria das vezes, ele não faz. O que ele não quer, o que ele aborrece, ele acaba fazendo. Então, eu entendi que essa frase, esse estudo de Freud, se resumiu exatamente nessa frase de Paulo, né? E se depois vocês quiserem ler, lá no capítulo 7 de Romanos, está bem descrito, né, sobre essa questão, que Paulo entra nesse conflito, porque algo o incomodava e ele se via nesse conflito. Esse conflito não é de agora, ele sempre existiu, né, com a humanidade, e não somos nós, não somos os homens da Bíblia, os homens citados nas Escrituras Sagradas, eles não são melhores do que nós. São pessoas como nós, mas que tiveram um diferencial, que marcaram a época deles com um diferencial, né? E aí nós entramos naquela questão. Não são perfeitos. Todos eles tiveram seus momentos. Se a gente for estudar cada personalidade, né? Cada um deles ali tinha personalidades fortes, alguns até bem marcantes. Paulo, por exemplo, que era uma pessoa de uma personalidade extremamente forte, era um cara que marcou a época da igreja com a personalidade dele, com a forma dele de tratamento, era um perseguidor da igreja, né, da igreja primitiva, e aí veio ter um confronto. E o que é esse confronto? Esse confronto, ele veio, ele teve um encontro, né? Ele teve um encontro com Deus, ele se deparou verdadeiramente e reconheceu que ele necessitava desse Deus. Então, nós podemos ver aí que, logo em seguida, ele se transforma num defensor daquilo que ele perseguia, né? De perseguidor a perseguido, porque ele foi perseguido. Então, Paulo é um grande exemplo disso. Eu vejo que o quanto ele foi um homem que sofreu o conflito.
e o confronto que ele viveu também, né? Porque ele foi confrontado na maneira que ele cria, na forma que ele agia, ele foi confrontado. Paulo teve ali um confronto com a fé. Então, quando a gente entende isso, nós vamos perceber o quanto a fé, quando ela entra na história do ser humano, ela traz para a gente um diferencial, uma mudança de mente, uma mudança na nossa mente, né? Então, eu volto aqui uma parte no assunto lá né, do veículo na fábrica, que quando um veículo, por exemplo, ele apresenta um problema, a gente corre lá e leva, né, no mecânico, na autorizada e na concessionária e faz os reparos que ele precisa ser feito, né? Para que ele volte a funcionar normalmente. Assim somos nós, né? Essa máquina aqui, quando ela começa a dar defeito, ela sai da linha, dá uma desengrenada, precisa de um ajuste, né? Na nossa caixa aqui, a gente precisa buscar auxílio. E quando nós vamos buscar esse auxílio, né? Nós temos que buscar em algum lugar. E geralmente nós buscamos, o ser humano, ele é carente de fé. Ele é carente, ele tem que se apegar a algo. E essa fé que move, né? Que a gente vai buscar essa ajuda. No caso, né, da dependência química, a gente se depara aí muitas vezes, né? Muitos alunos que eu pude ouvir, houve um confronto, né? A pessoa, às vezes, ela estava desacreditada, estava ali completamente desacreditada, largada à própria sorte, e aí ela se apega à fé. E quando eu falo de fé, gente, eu não estou falando aqui de igreja, de religião nenhuma, isso aí não me importa. O que importa é que nós temos que ter uma fé no Deus único, Criador, né? E aí eu estou falando dessa questão abrangente, eu não estou falando de igreja. O ser humano necessita dessa fé. Nós precisamos, né? Esse ser que é criado por Deus, por causa das circunstâncias da vida, né? Da situação que a gente vive, a gente passa por um monte de coisas que às vezes a gente pensa que não tem recurso. E aí nós temos que buscar refúgio, né? E a fé, ela vai contra todas as ideologias lógicas, né? Contra todo o conhecimento humano, científico. Ela vem confrontar nossa alma, ela vem de encontro, confrontar nossa alma. E aí é o que eu vejo. Quando a gente busca refúgio na fé, a gente é confrontado. Porque mediante esse exercício de fé, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, fazer uma autoanálise e não é questão de acusar. Nós não precisamos de ninguém para acusar. Nós não precisamos de ninguém para apontar o dedo para nós, porque nós mesmos sabemos onde está o erro, onde que a gente chegou, o que nós fizemos. Muitas vezes, talvez, não sabemos a chave até de como sair, mas que nós sabemos o que é que está errado em nós sabemos. Nós temos consciência disso, né? O ser consciente em nós nos mostra isso, que a gente sabe que tem algo de errado, muitas vezes não nos rendemos, podemos não nos render, mas sabemos que precisamos desse reconhecimento. E essa reflexão faz com que a gente, né, venha enxergar isso. E a fé, ela vem com esse confronto, ela vem trazer um confronto para a gente. A fé não é algo confortável somente, ela é algo que nos confronta. A fé confortável, ela é uma fé que não existe. Você falar assim, eu só tenho fé, eu estou tranquilo e não preciso fazer nada. Não, a fé ela tem que gerar algo, uma mudança, ela tem que gerar em nós, produzir em nós algo, uma análise, né? Uma autoanálise, uma percepção diferente da vida. E é isso que a fé vem fazer, né? Então, o que eu vejo isso, gente? Como a ciência, ela nos ampara, né, na hora das nossas necessidades, a fé, né, nas nossas necessidades humanas, até onde ela pode ir, ela vai. Mas nós também temos que usar a fé nas horas da nossa necessidade para buscar algo que a ciência
não dá conta. Muitas vezes a ciência não consegue explicar. E é necessário, né? É necessário a gente admitir que temos que estamos com defeito. Não é vergonha nenhuma para nós, né? Quando nós podemos admitir, ver a nossa fraqueza, reconhecer a nossa deficiência, né? Em face mesmo de uma necessidade ali de ser tratado, de ser trabalhado, isso é o primeiro passo. Quando a gente atendia, né, os alunos ou um dependente que nos procurava para ser encaminhado para a casa de recuperação, a gente sempre fazia a pergunta para ele: você realmente quer ser tratado? Porque a pessoa, às vezes, ela não quer, não adianta a pessoa ir para a casa de recuperação ou ir para uma reunião de apoio, para o grupo de apoio, para agradar uma família, ou se ela não tiver a convicção que ela quer ser tratada. É claro que ninguém é perfeito, ninguém está falando que vai sair dali curado, porque isso aí não é uma coisa que depende do grupo de apoio, não, isso é outra questão. Nós estamos falando do querer. O querer, ele move a pessoa, ele move. A ação principal da mudança vem no querer. Eu acredito nisso, que quando nós buscamos algo que a gente quer fazer, nós temos potencial para isso. Quando nós investimos nisso, o querer faz toda a diferença, né? O querer faz toda a diferença. Então, uma das coisas que a gente procura provocar, né, a pessoa que quer algo é isso. Você realmente quer mudar? Você realmente quer fazer algo por você? Então, isso aí, quando a pessoa vem até nós, até na questão de fé, se ela quer algo, ela vai ser confrontada dessa forma, dentro dela. Porque ela vai pensar, ela vai ter uma outra percepção de vida, ela vai ter que avaliar aquilo que ela está buscando ali, né? E através da fé, nós sabemos que a criatura retorna ao Criador. Isso é um ponto chave. A fé, ela é uma bússola para nós, para aquelas pessoas que se perdem, né, que estão sem rumo ali, para encontrar uma solução. Produz na gente uma mudança na nossa mente. Quando nós mudamos a nossa mente, nós mudamos nosso comportamento. Existe uma frase que é um clichê até, mas se você quiser mudar o mundo, comece mudando você mesmo, né? E eu vejo que muitas vezes a gente procura querer mudar o mundo primeiro, né? A gente procura querer mudar os outros, querer mudar o mundo lá fora, mas não olha para dentro da gente mesmo e procura entender as nossas deficiências, onde é que está nosso erro, qual que é a nossa contribuição para que aquilo ali não esteja bom, para que aquilo ali não esteja andando da maneira certa. Então, nós não temos essa humildade. Nós sempre queremos botar a culpa no outro. O outro tem problema, o outro prejudica, mas qual que é a nossa contribuição? O que a gente está fazendo para melhorar, né? De dentro para fora, para que essa mudança venha externar ao ponto do outro olhar para nós e querer também uma transformação. Então, isso é muito importante. Eu acho que isso é uma reflexão que a gente tem que ter. Bom, e o que eu vejo, gente, que nas escrituras sagradas, né, a gente vê que ela aborda como funciona a situação do ser humano. Como ele foi criado, o propósito para o qual ele foi criado. Sob a ótica cristã, o ser humano foi corrompido pelo pecado, né? Isso aí é a ótica cristã. Nós que cremos lá na criação, no projeto de criação, na forma da criação, que está lá no livro de Gênesis, né? Como Deus criou as coisas, que Deus criou pela palavra, tudo ele ordenou, que seja feito, que haja luz, que a terra seja feita, que brote sementes, que haja peixe no mar, que as terras se dividam, separem entre água e terra seca. Então, quando Deus ordena isso, ele faz ordenando. Mas quando ele vem criar o homem, ele vem pessoalmente. Ele coloca a mão na massa, literalmente. Então, nós vemos que algo de tão importante existe nesse ser, né? O ser humano é algo tão importante para Deus que ele veio
pessoalmente e o criou. Ele criou conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Então, o ser humano foi corrompido pelo pecado, né? Pelas coisas que nós falamos, que nós cristãos cremos que corrompeu o ser humano. E aí nós vamos ver várias questões que a gente nem precisa de estar entrando aqui, nem pontuando pecado de quê, pecado do quê, não importa. Não é a questão. Isso aí foi a questão prima da história, né? O ser humano foi corrompido pelo pecado. Ele o destruiu e o colocou como ser problemático na Terra. E precisa de buscar recursos, precisa de ter um conserto, ele precisa de retornar. Nós precisamos de retornar ao nosso Criador. Como nós retornamos, conectamos novamente com esse Criador? Através da nossa fé, né? E a fé é um mecanismo muito forte que nos aproxima de Deus, que ela faz com que nós tenhamos, ela gera em nós essa necessidade, né? De termos contato com o Criador, com aquilo que nós não conhecemos, mas algo em nós gera isso. Todo ser humano tem essa necessidade de buscar algo que ele não conhece e que ele pode amparar a vida dele e chamar de fé, de crença, né? De algo que ele está ali buscando explicações. O ser humano tem essa necessidade. Até mesmo eu acredito que os ateus, viu, gente? Eu vou falar isso para vocês aqui porque eu já tive a oportunidade de conversar com alguns ateus e eu, inclusive, tive 2 experiências importantes, interessantes com a questão do ateísmo. 2 pessoas que declaravam ateu, assim, acirrado mesmo, e falava para mim, não, é porque eu não creio. E aí, um dia eu perguntei, falei assim, quando você tem algum problema, para quem você chama? Porque nós só temos essa ideia de quando a gente está com um problema muito grave. Aí a gente chama por alguém. Alguém você vai chamar, seja sua mãe, seja seu pai, mas alguém a gente vai chamar. Então, eu tive essas duas experiências que eu tive, foram 2 pessoas que realmente depois me falaram que na hora do aperto, na hora que teve um problema grave, eu estou dizendo um problema grave, elas tiveram que chamar pelo Criador, por Deus. Então, até onde vai o ceticismo das pessoas, a gente, né, não questiona isso, não vem ao caso. Mas é isso que eu estou falando. O ser humano ele tem uma necessidade dentro dele de conectar, né, com o mundo que ele não conhece, com algo que ele não conhece. E aí, o que a gente vê isso? Quando nós nos aproximamos de Deus, a gente tende a ter algo melhor. A gente começa a ter um ponto melhor, a gente começa a questionar as coisas e entender um pouco delas, um pouco de nós mesmos, né? E isso a gente vai se sentindo mais leve na caminhada, né? Vai entendendo. Acho que esse confronto aí que a gente tem com a fé, ele vai gerando em nós uma transformação. Algo vai gerando diferente, vai mudando em nós. Junto com a fé, gente, nós temos uma ferramenta muito importante. Nós temos uma ferramenta que chama oração. E aí essa questão de oração ela é muito engraçada, porque as pessoas, assim, entram em desespero quando falam em oração, né? Pensa assim, poxa vida, eu vou ficar ali de joelho, e horas ali, orando e pagando um preço até em cima do milho. Não é isso. A oração, ela nos conecta. O que é oração? É um desabafo. É um desabafo. Quando a gente está com a alma aprisionada, e isso foi citado até pelo doutor Alexandre na semana passada, né? Eu achei interessante ele falar isso. A pessoa precisa de desabafar, né? A pessoa está ali angustiada, cheia de problemas, seja o problema que for, seja ele de dependência química, de compulsão, seja ele qual for o problema, porque todos nós temos algum problema ou já passamos por um,
na vida, né? Se não temos hoje, já passamos por algum que a gente tem essa necessidade. Então, a oração é algo que faz com que nós externamos o nosso sentimento diante de Deus, o Criador. No caso da fé, que eu estou falando, né? Eu estou falando a questão da fé. A questão de estar lá na psicanálise, deitar no divã, a gente está externando o sentimento lá, né, para o psicanalista, lá no psicólogo, é outra conversa, mas não deixa de estar externando. Nós precisamos externar as nossas dores, as nossas angústias. E quando nós fazemos isso diante de Deus, a gente começa a jogar aquilo para fora, sabe? Algo que está tão ali inflamado dentro de nós, trazendo algo ruim, algo que está produzindo em nós sentimentos ruins. Quando nós enchemos a nossa mente de coisas ruins, de problemas, nós vamos só alimentando aquilo e deixando com que aquilo nos contamine, aquilo vai contaminando a nossa alma. Nossa alma, ela é algo muito sensível. Nossa alma é algo muito sensível. Quanto mais nós nos alimentamos dessas toxinas aí da vida, nós vamos nos tornando pessoas mais amargas, mais até céticas mesmo, né? Porque a gente não consegue liberar aquilo e não consegue se apegar a algo que possa nos trazer esperança. E a fé, ela gera esperança. A fé, ela gera esperança no ser, né? Além do confronto, ela gera esperança. E a gente joga isso, né, para fora através da oração. Quando falamos com Deus, nós nos aliviamos. E, inclusive, é um pensamento de Freud também, né, que ele cita que o resumo da cura é através da palavra, né? Ele cita que a cura vem através da palavra. O método dele consiste no paciente externar verbalmente, né, o que está na mente dele. E as suas angústias, tudo que vier à mente. Para Deus não é diferente. Para Deus não é diferente. Ele quer que nós tenhamos essa intimidade com Ele, que nós nos acheguemos a Ele desta forma. E é engraçado que a gente tem essa dificuldade, né? Quando a gente pensa assim, eu vou lá no psicanálise e vou jogar para fora tudo que eu estou aqui dentro, e nós, às vezes, não conseguimos fazer isso com Deus, e Deus está esperando isso, né? Nós temos essa dificuldade, talvez porque a gente não vê algo palpável, né? A gente não está ali preparado para falar com algo que a gente não vê. Nós temos essa grande dificuldade aí de trabalhar com o que a gente não vê, né? E como eu vi isso, né, essa questão do doutor Alexandre falar isso na semana passada, achei muito interessante isso, de externar o conflito. As pessoas precisam falar sobre o que dói, colocar para fora. Isso torna muito mais fácil até para a própria pessoa achar às vezes, uma pequena solução. Eu já fiz psicanálise, eu achei muito interessante uma época da minha vida, passei por situações muito difíceis e precisei fazer, tinha uma psicanalista muito, muito bacana que me atendeu e eu fiquei algum tempo e era algo que, assim, inicialmente para mim foi muito difícil, muito difícil. Ela falava comigo, pode falar, eu falava assim, eu não quero falar nada hoje. Era extremamente rebelde, eu não quero falar nada hoje não quero falar. Aí, naquele não quero falar, eu ia falando, quando assustava, já estava dando 50 minutos, eu já tinha falado tudo. Tudo, e aí ela falava assim, o tempo acabou. Eu falava, mas já acabou? Então, assim, eu ia jogando para fora tudo que estava ali me entupindo, e foi um processo muito bom na minha vida. Eu recomendo, eu falo assim, eu tenho uma mente que eu penso que tudo que Deus faz é bom. A ciência veio para nos ajudar, para contribuir, né? Para nos amparar, um suporte para o ser humano. Então, quando uma pessoa fala comigo assim, porque esse negócio de psicólogo, eu já ponho ela no lugar dela. Eu faço aqui, deixa eu te falar, já fui psicólogo, já fui psiquiatra, não tem problema nenhum em dizer isso, porque para mim foi ótimo,
Foi momentos da minha vida que eu precisei, eu não tinha condições de agir sozinha, de reagir sozinha, eu precisava daquele amparo, eu precisava me descobrir, e foi um momento meu, e valeu para mim. E se eu tiver de recomendar, eu recomendo para qualquer um, porque eu acho que vale a pena. Então, não é questão porque a gente às vezes ouve, né, pessoas que estão com a religiosidade tão acima e tão cegas, porque estão preocupados com religião. Religião não é o que Deus tem para nós, né? Não foi assim. Deus, ele colocou as coisas para trabalhar a nosso favor. Tudo que ele criou foi para trabalhar para nós, em nosso favor. Então, nós nascemos para sermos ser dominante. E, às vezes, nós perdemos isso. Nós deixamos de dominar para sermos dominados. Para sermos dominados por coisas que a gente poderia reagir contra. Ou seja, às vezes, pelas angústias, pelas tristezas, nós deixamos com que situações na vida venham nos dominar. Um vício. Nós nascemos para dominar, mas um pedaço de cigarro domina um camarada. Um copo de cachaça deita o sujeito, acabou. Não tem jeito. Foi dominado por ele. Entendeu? Nós nascemos para dominar, nós somos um ser dominante. Nós somos o topo da cadeia que o Senhor criou. Então, nós acreditamos nisso. Fé para que nos move a acreditar nessa forma. E eu vejo que todas essas coisas que foram criadas para nós desfrutarmos, para nós cuidarmos, para o nosso bem. E aí eu entro numa questão também que eu me lembrei aqui, né, que eu até coloquei nos meus estudos aqui também. O que acontece? Nós fomos seres muito nós fomos muito mal instruídos na questão do cristianismo, né? Quando o cristianismo veio surgindo aí ao longo da história, né? Na Idade Média, nós tínhamos ali questões muito graves que envolviam a história da igreja, que não diferente de hoje, né? Pessoas que lutavam pelos seus próprios interesses. Então, nós tínhamos ali uma camada na sociedade que lutava pelo seu próprio interesse, porque gerava para eles riqueza, e eles dominavam as pessoas, traziam as pessoas ali sob o domínio do conhecimento que somente eles tinham, as pessoas não tinham esse conhecimento, mas como eles tinham, eles eram uma camada privilegiada por terem, né, esse estudo e esse conhecimento, dominavam a sociedade com mentiras, escravizava mesmo, né, a mente das pessoas e colocava como que Deus fosse um Deus ruim, um Deus mau, um Deus que castigava, um Deus que era um carrasco. E a nossa sociedade, ela foi crescendo, foi aprendendo isso de Deus. A nossa sociedade, ela foi aprendendo que Deus era um Deus carrasco, como se Deus fosse um velho barbudo sentado lá no trono, lá, com um cajado na mão, pronto para dar uma cacetada na cabeça de quem passasse lá e não obedecesse a ele. Foi assim que nós fomos educados, infelizmente. Nosso cristianismo, ele veio nessa raiz, ele veio trazendo essa situação aí para a gente, e onde que o povo tem medo de se aproximar desse Deus. O povo tem medo de se aproximar de Deus, de conhecer a Deus, porque fica pensando assim, Deus, ele castiga. Gente, é coisa assim, absurda. A gente vê isso, eu já vi histórias absurdas de pessoas falarem coisas absurdas desse tipo, Deus castiga, mas não, Deus não castiga, Deus é um Deus bom. Nós sofremos consequências de atitudes nossas, é diferente, de escolhas que nós mesmos fazemos, de coisas que nós mesmos praticamos. Então não adianta, é igualzinho, né, a questão que o Flávio citou lá no direito lá. O cara foi lá, fez errado, eu só dei uma matadinha ali. Ué, mas você vai ter que ir para a cadeinha também, meu filho. Você entendeu? Porque a consequência da sua matadinha é a cadeinha. Não importa. Tem a consequência. Então, o erro
que o ser humano comete, ele atribui a Deus, porque é muito mais fácil a gente jogar a culpa do nosso erro em alguém. Ainda mais se alguém for alguém que ninguém vê. Então é muito fácil falar assim, porque Deus castigou. Não, Deus não castigou ninguém. Deus, ele criou tudo para o nosso bem, para o nosso uso, para o nosso benefício. Todas as coisas foram criadas para isso. Deus é um Deus bom. Deus é bom o tempo todo. E a prova de que ele é bom o tempo todo é porque nós temos aqui o ar que nós respiramos. Se a gente não cuida dele, é problema nosso. Quem suja o ar não é Deus, somos nós. A água que a gente bebe, que é para refrigerar a nossa alma, para trazer para nós a hidratação e todos os nossos órgãos funcionar normalmente, foi criado por Deus para nós. Se a gente não cuida, é problema nosso. Porque fomos nós que prejudicamos tudo. Nós enfiamos o dedo, como se diz, o dedo podre nas coisas e sujamos as coisas todas. E aí depois achamos que temos que colocar a culpa em alguém, e que esse alguém, sendo alguém que a gente não vê fisicamente, é muito mais fácil, né? E infelizmente nós viemos aí de uma ideia falsa, né? Essa ideia falsa foi disseminada aí no cristianismo, e aí por isso vem arrastando as consequências disso ao longo dos anos. Infelizmente, eu falo isso porque quando a gente vai estudar a história mesmo de tudo isso, a gente assusta, viu? Eu confesso para vocês que por muitas vezes, estudando essas questões, eu falava assim, meu Deus, não tem lógica. A ganância do ser humano, defendendo ali a cobiça e a ganância do ser humano, onde pode levar, ao ponto de escravizar gerações, porque as gerações para frente foram escravizadas com isso, com a mentalidade errada, uma mentalidade construída numa base completamente errada. E aí eu vejo isso, né? Como que a gente foi ensinado, né? Como que a gente foi adestrado aí erroneamente. Na verdade, e até a Ione também citou uma parte semana passada que ela falou, né? Que o cristianismo ele gosta daquela parte do ser sofrido, né? Ser sofrido, se vitimizar nas coisas. Por causa dessas ideias, né? Que foram implantadas lá atrás e de forma errada, porque, na verdade, o sofrimento que a Bíblia e que as Escrituras Sagradas, né, nos ensinam, não é um sofrimento para isso. É que enquanto nós permanecermos nesse mundo que está aí todo contaminado, a humanidade vai sofrer. Mas não quer dizer que a gente tem que... Deus nos criou para sofrer. E não foi isso. Deus não nos criou para sofrer. Nós só vamos ser livres desse sofrimento quando nós partirmos aqui, né? Quando a gente sair daqui, dessa terra, nós vamos ficar livres desse sofrimento. E isso eu vejo, assim, o cuidado de Deus com a criatura dele, né, gente? Nós temos aí N coisas, N estudos. Poderia falar assim, um monte de coisa, que eu também não quero deixar nenhum estudo aqui, né? Essa palestra não é para ser pregação aqui, não. Essa aqui é um estudo, uma explanação daquilo que a gente vê sobre questão de fé e questão do confronto que a gente vive, né? Com relação à fé, com relação à transformação. Porque o que acontece é que quando nós somos confrontados pela fé, que nós buscamos algo e a fé, ela nos confronta. Por quê? Porque nós analisamos a nós mesmos. Nós começamos a olhar para dentro de nós, fazer um questionamento, uma autoanálise do nosso comportamento, mediante aquilo que a gente crê, mediante aquilo que a gente crê, né? Que é o correto, a forma correta. E não sei se existe aí, não existe igual a Ione falou, assim, não existe o correto. Mas nós temos o senso do que é certo e do que não é, né? Nós temos o senso disso. Todos os seres humanos sabem o que é certo e o que não é. Esse senso já vem dentro de nós. Desde criancinha, a gente já sabe, a criança sabe, né? Quando você está educando uma criança, você sabe ali, ela sabe se pode enfiar o dedo na tomada, você fala, não enfia o dedo na tomada, vai tomar choque.
Mas aí, às vezes, ela já está maiorzinha, ela já vai lá, toma o choque, mas ela sabe, quando ela toma o choque, ela já não volta ali mais. Então, a gente tem um senso do que é certo, do que é errado. É claro que a gente tem que vivenciar as experiências, as experiências que nós temos aqui na Terra, nós temos que vivenciar para a gente, né, ter uma bagagem e entender o porquê daquelas situações. E o que eu quero dizer para vocês aqui, que eu não vou delongar muito com isso aqui, é que a prova, né, de que que Deus criou tudo para dar certo, Deus criou o homem para dar certo, é isso, é que o que ele fez para nós é tão bom, é tão grandioso, e nós não sabemos lidar com isso, nós não soubemos lidar com isso, né, ao longo de toda a história da humanidade. Então, mas Deus criou tudo para dar certo. E Jesus, né, que é filho de Deus, que todos nós aqui como cristãos, né, mesmo quem não seja, mas entende isso, ele é a personificação maior desse amor de Deus para nós, né? Ele é a personificação maior, é o cosmos indecifrável que a gente tem aí, que a gente não consegue explicar. Ninguém explica as coisas de Deus. A ciência, ela evolui, ela vai, ela faz, né, acontece, descobre N coisas e cada dia coisa mais, mas é um mistério que a gente não consegue desvendar, não é mesmo? A ciência, ela se empenha, e eu acho que tem que se empenhar mesmo, é bacana, sou completamente a favor, mas nós vemos aí que desvendar os mistérios de Deus não é fácil. A mente humana, por exemplo, é algo que vem sendo estudado aí por muitos e muitos e muitos anos, e a gente vê que não tem, nunca chega ao fim, nunca chega a um veredito, né? Algo ali concreto, porque nós somos seres mutáveis. Todos os dias nós temos pensamentos diferentes, situações diferentes, nós não temos um padrão correto, um padrão firme. Nós somos seres mutáveis, adaptáveis, e que Deus criou com essa, né, com essa peculiaridade aí. E nós sabemos que o Criador nos entende, né? Ele nos entende, foi ele que fabricou, né? O fabricante conhece seu produto, foi isso que nós falamos lá no início, né? Ele conhece cada um na sua particularidade, ele entende o que cada um de nós sofremos, cada questão, cada confronto, cada angústia, e dentro disso, né, esse entendimento que ele traz para nós, que é algo muito grandioso, né, é algo maravilhoso que nós entendemos aí, e falando que eu tenho para dizer é isso, sobre a transformação que a fé nos faz, é essa aí, que a gente olha para nós mesmos e nós começamos a produzir algo diferente, né? Então, é um confronto e uma transformação gerada em nós mesmos. É isso que eu tenho a dizer. Agradeço a todos, que se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Muito bom, Fernanda. Espero ter contribuído aí com alguma coisa. É isso aí, Fernanda. Pessoal, eu acho que de repente não é nenhuma pergunta, né? Eu acho que a gente fica até numa situação dessa bem à vontade para falar o que a gente pensa, né? Alguma reflexão, né? Sobre o assunto. Pergunta também, se tiver, né? O caso, né? Mas eu acho que quando a gente, né, começa a pensar um pouquinho sobre essas coisas, né? Tudo é muito correlacionado, então acho que a gente tem esse entendimento, como a Fernanda disse, e esse discernimento para a gente poder também falar de cada um aí, né? Fique à vontade. Ô, Fernanda. Oi, Berajana. Muito bom. Eu gostei bastante dessa desvinculação de Deus e da fé com a religião. Eu acho que é isso que o grupo procura, né? E muito legal o que você fez com essa coisa do engenheiro e da sua obra, né? E Deus deve ter criado um manual que deve ser a Bíblia para a gente, né? Infelizmente, a gente, de vez em quando, a gente esquece esse caminho.
Mas é muito legal, gostei muito da sua palestra, ela encaixa bem aqui no que a gente acho que é da proposta. E esse negócio de olhar para si mesmo, né? Eu acho que já é uma fala que a Ilane fez anteriormente, bate bem com essa ideia. Parabéns, gostei bastante, viu? Foi muito para mim, Obrigada, uma Leandro. área muito grande. Obrigada. Espero ter, né, ter contribuído mesmo aí. Eu fico feliz por ter passado uma ideia aí, né? Que a gente esforça para passar uma ideia, Mas a ideia é mas legal, foi bom. pode ter certeza que sim. Eu acho interessante quando você falou sobre os ateus, né? Que eu sou ateu, mas na hora do aperto, eu chamo por ele, né? Eu não consigo entender muito bem isso, sabe? Eu nunca conversei com alguém que se fala assim, eu sou um ateu, né? Nunca precisei Aham. de Deus em momento nenhum da minha vida, nunca chamei por ele. Eu gostaria até de conversar com um para saber, né? Nas horas difíceis, para quem se chama, né? Por quem você pede, É, né? Muito é, interessante isso. Gostei muito dessa fala aí também. é verdade. Eu, quando essa pessoa chegou até mim e falava isso, e ela falava isso com muita convicção, sabe? E aquilo me incomodava. Eu falava assim, gente, mas por quem que essa pessoa chama? Eu tenho essa curiosidade. Aí eu perguntei, falei assim, me fala por quem você chama. Aí ela também não soube me responder, não. Foi engraçado que no primeiro grande conflito da vida dela, ela me ligou. Ela me ligou. Como que eu faço? Falei assim, ué, você vai ter que descobrir sozinha. É, Alguém você vai ter que chamar. pois é, E foi muito interessante, foi uma experiência muito boa. essa foi, chega a ser até hilário, né? A gente ouviu um cara falar sobre isso. É, Muito com bom. certeza. E outra coisa assim que eu vejo muito, gente, porque a gente às vezes, eu só voltando rapidinho aqui no ponto que eu falei lá no início sobre a capelania, né? Quando a gente vai para a capelania trabalhar com ação social e tudo, né? Questão do nosso voluntariado, né? Voluntariado lá, nós temos que ter amor para as pessoas, sabe? E eu acho que como que a pessoa tem amor, para mim, Deus ele é tudo, é amor. Amor não vem de outro lugar. Ele vem de Deus, gera dentro de nós. Então, como você vai falar que você vai amar alguém? Entende? Então, é uma coisa é muito atrelada à outra. E a gente, para você trabalhar com o outro, para você entender o outro, você tem que ter amor por aquela pessoa, você tem que ter a empatia, que você vai se colocar no lugar dela e imaginar, puxa vida, se fosse comigo, né? É. Então, eu acho que isso aí tudo envolve uma coisa com a outra. Falando da fé na questão disso, do amor e das coisas de Deus, não vinculando isso à questão de religiosa, não, de Uhum. religião, não. Estou falando disso pelo próprio ser humano mesmo. A gente tem que entender o ser humano e qualquer um de nós pode passar por uma situação dessa, né? Todos nós estamos Sim. sujeitos a isso, todos nós estamos aí no mesmo barco aí remando. Se ele estiver afundando, nós temos que fazer alguma coisa, né? É. É igual a Vanessa colocou aí agora, né? A fé move montanhas, né? Eu acho legal essa questão do acreditar, né? Muito forte, nessa crença muito forte, que faz com que a gente tenha empatia pelo outro e que consiga ajudar o outro, mesmo sabendo que a gente nunca, talvez, consiga livrá-los desses vícios ou Sim, desses sim. comportamentos, né? Mas Traz que um a gente alento, possa né? escutar, né? E ele possa aliviar, né? Que essa oração que ele, né, que você disse, que deu uma conversa, um alívio para todo o seu sofrimento, né, possa trazer também um pouco de alívio também para esse caminho que está trazendo tanta dor e sofrimento para ele. Acho bacana, eu achei que gostei muito disso. Tá? Muito legal. Eu também gostei muito. Vocês estão me ouvindo? O telefone. Tô te ouvindo.
e eu achei interessante, eu gostei demais, sabe? Você falou muito de Deus e falou de Freud também, que eu achei muito interessante, né? Quando você fala também que Deus é muito bom, e tem gente que ainda culpa Deus, né? Sim. Minha mãe, ela tá acamada, ela teve um AVC, porque o médico falou para ela assim, se a senhora não tomar a sua medicação, a senhora vai ter um AVC. Aí ela desafiou e falou assim, quem salva minha vida sou eu. E ela não tomou a medicação e ela teve o AVC. E hoje ela vive culpando Deus, perguntando a Deus, Deus, por que você me fez assim? Por que você fez isso comigo? E a gente fala para ela, mãe, não foi Deus que fez isso com você, foi a senhora mesma que fez isso. Não foi Deus, não. Né? Então a gente tem que ter essa consciência. E outra coisa que você disse também que eu achei interessante foi que eu adoro Freud, né? Quando eu entrei na faculdade, eu estava com um livro de Freud debaixo do braço, abaixo da assim. E assim, eu via tanta crítica, e cada crítica que eu via, mais eu gostava. Porque as pessoas falavam assim, nossa, Freud é um safado, Freud só fala de sexo. Eu falei assim, nossa Deus, mas ele fez mais de 30 volumes de livro para ele falar só de sexo, como a gente vê a ignorância das pessoas, né? Uhum. E você falou várias coisas de Freud aí, né? Quando ele fala sobre a cura através da fala. Nossa, como que isso é importante, como que nós estamos aqui curando através da fala. Sim. Porque, às vezes, por exemplo, eu estava com vontade de falar isso. Se eu não falasse isso, eu ia recalcar. E isso poderia me fazer mal mais à frente. Mesmo que eu não fale bem, que eu não tenha uma boa dicção, mas aí eu vou falando, porque eu sei que tem uma cura pela fala. Sim. E uma outra coisa também que o Freud disse, que me marcou muito quando eu estava na faculdade, ele falou que nós, seres humanos, temos um buraco na nossa vida, na nossa alma. Esse buraco se chama Das Ding. Das Ding significa a coisa. Então, é uma coisa que nós temos, que por isso tem a compulsão, porque nós estamos sempre querendo tamponar esse buraco, mas a gente nunca vai conseguir. Por isso tem as compulsões, as pessoas usam drogas, tem o jogo, tem o sexo, elas estão sempre atrás de tampar esse buraco negro, que é das Ding, que é a coisa. Mas aí as pessoas, elas não têm consciência disso. Quando fazem terapia, elas melhoram um pouco, né? Porque elas tomam um pouco de consciência do que ela está fazendo. Mas, para isso, nós vamos ter que lidar com o nosso buraco negro mesmo, porque não vai ter jeito de tampar mais isso, não. Aí o que você me falou me remeteu a essa palavra do meu professor lá no passado. Entendi. Bacana demais. Deixa eu só aproveitar aqui, ó, só que a Fernanda, né? Desculpa, Fernanda, você ia falar aí, né? As coisas são tão interligadas, né? O Bira estava falando, né? A Jaqueline agora também. Então, assim, são coisas que só para relembrar aqui né, o último slide que eu coloquei lá no dia da apresentação, né? Ele falava justamente, né? A minha última frase lá, né? Que inclusive é retirada do filme Divaldo, né? Que quem não assistiu, assim, é interessante aí ter tá na lista dos filmes, né? Para assistir, né? Que é o processo evolutivo nos vincula uns aos outros de maneira tão perfeita que só nos resta uma alternativa para curar nossas feridas, que é amar uns aos outros. Né? Você vê que, assim, isso está sempre realmente tá sempre interligado, né? Essas coisas né? de mundo, de Deus, de ciência, né? De psicologia, de medicina, seja lá, né? De educação física, né? Ou seja lá o que a gente estiver fazendo. A gente tem que estar atento, né? Porque a gente sempre tem essas demonstrações, né? E a gente pode classificar da forma que a gente quiser, né? Desde que a gente esteja atentos a ela, né? Uhum. Pode falar, Fernanda. Não, eu só ia concluir a fala da Jaqueline.
falou? Sim, Antes? É a Jaqueline, né? é Jaqueline. Jaqueline, essa questão de Freud, porque a gente lê as coisas e às vezes a gente não consegue entender. O ser humano, a gente fala coisas tão que já foram faladas há muitos anos. As coisas vão se repetindo. Quando eu li essa frase de Freud, né, esse entendimento dele, e eu lembrei exatamente do que Paulo falava lá, né? Está lá dentro da Bíblia. Está lá dentro das Escrituras. Porque ele também tinha um conflito. Ele tinha um conflito. Ele fala, eu faço as coisas que eu não quero fazer. E as que eu quero, eu não consigo fazer. Na maioria das vezes. Então, olha o conflito dele. Quantos de nós já não nos deparamos com situações assim? Às vezes, você quer fazer algo bom e você não consegue. Quando você assusta, você fez algo que não foi bom. Mas você não queria fazer aquilo, mas quando você se depara, você já fez. Aí você fala assim, puxa, não era isso que eu queria fazer, o que eu queria fazer era tal coisa. Entendeu? Isso é um conflito nosso. Então, você vê que as nossas imperfeições, elas são para a nossa natureza humana, independente de grau de estudo, de seja lá o que for, isso é um conflito nosso, isso aí é coisa da nossa natureza humana. Né? Inerente, né? É isso aí. Ô, Fernando, eu queria te Oi. dar os parabéns, tá? Foi excelente a palestra. Obrigada. Acho que essa visão espiritual que a gente tem que ter de qualquer tipo de doença, de qualquer tipo de compulsão, passa pelo abalo da fé também, né? Acho que a compulsão, a doença, enfim, sob o ponto de vista espiritual mesmo, eu acho que isso acontece quando a gente, como ser humano, a gente nega tudo aquilo que é o amor que Deus nos deu, né? Então, isso ficou bem claro na sua palestra. Parabéns, tá? Obrigado. Obrigada. É isso mesmo. Fernanda. Oi. Meu nome é Edcleusa. Boa, Edcleusa. Aí nunca aparece minha foto porque eu tenho um probleminha na minha câmera que eu estou consertando. Mas achei sensacional essas suas interferências, sua palestra, né, referente à fé. E semana que vem, não é isso, doutor Flávio? Semana que vem eu vou fazer uma palestra, não tão boa quanto a sua, tão complexa quanto a sua, mas vou falar sobre... eu vou estender, né, o assunto sobre a fé, falar sobre a fé no instrumento de cura na próxima semana. Então, sim, é uma coisa puxando a outra. Eu não sabia, assim, você não sabia sobre a minha palestra na íntegra e eu não sabia da sua com a abordagem. E uma coisa vai complementando a outra. Semana que vem vai ser mais curto, eu acho que eu não terei essa complexidade toda para falar a respeito. Sou engenheira, estou hoje trabalhando com o doutor Flávio lá. Nós dois trabalhamos como equipe e surgiu isso de eu falar com ele há 2 semanas atrás. Eu me ofereci para fazer essa apresentação sobre a fé como instrumento de cura agora em outubro. E estou vendo que tudo que você falou aí, o que eu vou falar é um pedacinho assim, é um exemplo concreto dessa cura. Então, nossa, hoje foi sensacional e amarra muito no que eu vou falar semana que vem. Muito obrigada, viu? Que bom. Então significa que Deus tem um propósito para todas as coisas. Ei, Fernanda, muito bom escutar hoje. Muito bom. E é interessante que quando a gente vai vendo as várias linhas de pensamento, quando tem a questão da sincronicidade, é o reforço, né, de que a gente está no fluxo, que a gente está nesse campo, né? Ninguém se junta à toa. E é muito gostoso ver a diversidade que tem no grupo e
e cada um está emendando, né, um assunto do outro, viu, Edicleusa? É muito gostoso a gente perceber essa agilidade. E com isso, eu percebo que as nossas terças estão preenchidas com muito estudo, com muitos olhares, porque a vida é isso, a vida são olhares, né? A gente olhar para tudo, para os conflitos, para a resolução deles, aceitar aqueles que não têm resolução, né? E é muito importante, eu me coloco como Birajara também, sou ateia, mas essa visão, né? Já passei por várias passagens espirituais, religiosas, várias experiências, e hoje eu acredito na força que a gente tem, né? Nesse Deus que habita em cada um, que pode fazer algo, e no conjunto, né? Como que isso faz a diferença. E a conexão, né? Eu vou voltando lá na primeira vez que eu falei para vocês, que para preencher esses vazios, para poder modificar as escolhas, tem que haver conexão. Tem que haver conexão. Uma conexão saudável, né? Naquele que junto àquele que aceita como eu sou, eu aceitando o outro do jeito que ele é, e isso já vai trazendo esse exercício, né? Esse exercício. Acho que é sempre um exercício diário. Adorei. Obrigada, Ione. Isso que você falou, Ione, vai muito do que Gandhi falava, né? Se você quer mudar o mundo, comece mudando a você mesmo. Né? E eu acho que é muito bacana isso, a gente enxergar o outro. A gente começa dentro do grupo, né? A gente vê essas visões diferentes, detalhes que mudam completamente o enfoque, e que aí, primeiro, a gente tem a dimensão do tanto que a gente é limitado, do tanto que o nosso raciocínio é pequeno. Né? E depois a gente também passa a ver que o mundo e as concepções são muito maiores do que a gente pode realmente imaginar. Eu acabei de ouvir uma frase, Flávio, uma live de um constelador, é um dos primeiros consteladores que trouxe, né, a constelação para o Brasil, Tasso Chiares. Ele falou uma coisa bem interessante, né? Dentro daquela visão da hierarquia, né, de pai maior do que filho, o avô maior do que o pai, e por aí vai. Na empresa, o dono é maior do que o que chegou depois. A gente vai vendo também que há uma relação, nas relações onde que não pode haver essa hierarquia, são nas relações de casais, de irmãos e de facilitadores, terapeutas, né? Daquilo que a gente se propõe de ajudar, porque nessa relação você tem que enxergar o nariz do outro, não tem jeito. Se você está por cima, você não consegue enxergar de fato o nariz do outro, se você está acima dele, idem, ou se ele está abaixo, e por aí vai. Então, a gente se colocar todo mundo no mesmo plano. Eu não preciso ter vivido uma experiência para não olhar para o outro de igual para igual, né? Como dizia Jung também, né? Se você não olhar, se não for uma alma olhando para outra alma, não adianta teoria, não adianta conhecimento, não adianta livro, não adianta nada. Tem que ser uma alma olhando para outra alma. E isso só acontece quando tem amor. Sim. Né? Amor pela sua existência, amor pela vida, pelo planeta, pelo outro, né? Muito bacana, Ione. Muito legal mesmo. É isso aí mesmo. Na próxima semana, né, seria a Edicleusa, não é isso? Que agora eu também já fiquei contente também com o tema, porque, né, vai muito aí pela minha linha, né, de trabalho também, né? Então, assim, já gostei de Cleusa. Nem vi ainda, mas já gostei, tá? Então, é puxar saco mesmo, né, Flávio? E aí eu comecei... E depois,
vamos já começar essa semana a programar o que nós vamos fazer depois, né? Isso, aí foi que a gente conversou rapidamente, né? E eu acho que a gente poderia, né? Na verdade, já estou preparando aqui, que é engraçado, né? Não sei, né? Ione, de repente, depois pode me explicar nisso também, né? Porque algumas coisas são até cabalísticas, né? Nós estamos na 11ª, essa é a 12ª, melhor, essa é a 11ª apresentação, a próxima é a 12ª, né? Esse número 12, eu acho que tem muito a ver aí com a história, né? Então é meio cabalístico também, né? E aí a próxima, que seria dia 13, né? Nós começaríamos, né, um grupo virtual, tá? Um grupo de apoio virtual aqui nessa mesma sala. E qual é a ideia desse grupo de apoio virtual, né? Até pegando um pouquinho o gancho né, do Dr. Alexandre da última vez, né? De repente, no início, ele vai ser muito misturado, né? Muito heterogêneo, né? Eu sou dependente tecnológico, outro é dependente químico, outro é dependente de nada, outro é dependente de dependente, não tem problema, né? Por quê? Porque a ideia é justamente a gente apresentar essa mecânica, mesmo que ela não seja presencial, mas a gente tem visto aí que funciona, tá? Da mesma forma. E aí o grupo vai funcionar como se fosse um grupo lá no local, mas, né, claro, respeitando aí as suas limitações virtuais. Mas a ideia principal é como se fosse aquelas questões de narração, sabe? Pelo menos no início, né? A gente vai fazer o grupo funcionar, mas, ao mesmo tempo, a gente vai explicando alguns elementos que estão funcionando ali, que estão atuando ali naquele momento, para que a gente possa estar participando e, ao mesmo tempo, aprendendo a fazer, né? Então, acho que a gente agora tem que começar a trabalhar mesmo, né? E aí, por que foi essa ideia da gente colocar em ação, né, essa questão? Até mesmo porque a gente vai precisar alocar as pessoas nos seus devidos lugares, né, de ajuda, e o pessoal vai conhecer aquilo, né, que se encaixa, né? Como a gente já falou aí para trás, né? Eu acho que eu me encaixo nisso, e de repente, vendo funcionando, aí às vezes até muda de ideia, né? E como a Ione falou, né, naquela estrutura que a gente sempre apresentou de grupo apoio, não tem superior, não tem inferior, todo mundo ali está no mesmo momento, né, na mesma ideia ali, participando da mesma coisa. E também, até aproveitando também, a Ione acabou de falar também que você não precisa ter passado o problema para poder ser, né, companheiro ali daquelas pessoas que estão ali vivendo aquele problema naquele momento. Às vezes você não estando naquele problema, você pode ser a luz para aquele outro, né? Então, assim, é muito legal isso, porque eu tenho muita fé que isso funciona, justamente é isso que funciona no grupo de apoio. Às vezes a pessoa que você nunca viu na vida fala aquela frase que vai mudar o seu dia de amanhã, né? Então, essa que é a verdade. Só confirmando uma fala, na realidade eu posso não ter compulsão por aquilo que a pessoa traz, mas todo mundo tem por alguma outra coisa. Sim, é verdade. Mas foi o que eu falei, né? Às vezes a pessoa, o problema todo, né, que a gente vai começar a trabalhar isso, que eu acho que agora está na hora da gente, né? Eu estava até falando com o Flávio, né? A gente está nesse momento de treinamento, acho que todo mundo aqui já pode receber os seus diplomas, né? Mas eu acho que está na hora de, no popular, a gente quebrar o pau mesmo. Por quê? Porque o que acontece? A gente tem que ir para frente, a gente tem que ir para cima, né? Porque não adianta ficar só filosofando, não, entendeu? Então, assim, a gente tem que ir, por quê? Porque qual é a ideia desse grupo, né? Eu vou mostrar como é que faz a estrutura, né? Eu estava até conversando rapidamente, porque às vezes, quando a gente pensa no grupo, a gente não vai pensar na semana que vem. Quando eu apresentar a estrutura para vocês, já vou apresentar a estrutura de 3 meses. Mesmo porque o grupo tem que andar sozinho e outros detalhes que a gente vai ver justamente na hora que estiver funcionando. Porque o grupo não depende dele estar ali no ar, funcionando, não depende do Amarildo, do Flávio, da Fernanda, da Ione, do Bira. Nós estamos todos aqui para apoiar, para poder complementar. Agora, para funcionar, ele vai funcionar sem a gente, porque não é a gente que está no controle, entendeu?
Então, essa é a minha visão, é isso que eu tenho fé. Mas, para isso, a gente tem que colocar o bloco na rua. Né? Então, assim... Aí, Amarido, eu acho que a gente deve fazer o seguinte. Eu acho que deve colocar essa proposta no grupo, até para a gente já ir digerindo nesses 15 dias que vão ter até essa primeira sessão. O que você acha? Porque nós também hoje estamos com 10, 12 pessoas. Então, acho que você podia já julgar essa discussão no grupo, tá entendendo? Porque o grupo tem, acho que, 40 ou 50 pessoas. Para a gente ir digerindo isso, e aí até chegar na 13ª reunião, a gente já está com isso amadurecido, a forma que vai ser a 13ª reunião. Estou sendo claro? A ideia que vai ser seria a 13ª já é o funcionamento em si, entendeu? Mas eu já coloco lá toda a programação, tudo como é que vai funcionar. É lógico que a gente tem ainda os obstáculos, né, do material, porque a gente não conseguiu aí, exatamente por isso que eu estou falando, a gente não conseguiu montar equipes, né, para poder trabalhar nada. Então, a ideia de ficar aí, de repente, né, esperando essas equipes serem montadas, isso vai atravancando. E tem muita coisa boa que a gente pode trabalhar, independente de tema. Né? E grupo de apoio não tem diferença. Grupo de apoio é padrão. Não. Justamente, nós estamos querendo sair do padrão. Está entendendo? Então, o que eu proponho é você colocar essa visão que você tem, de como é que você acha que deve ser e tal, para a gente ir burilando e chegar num consenso até a 13ª reunião, porque justamente nós estamos formatando um grupo que vai atuar de uma forma diferenciada. Então, os modelos são muito bons e tal, para a gente ter um parâmetro de discussão e que a gente faça o nosso modelo, tá entendendo? Para que aí a gente possa criar como que vai funcionar o nosso grupo. A gente pode seguir alguma coisa ou não. É por isso que eu acho que é importante a gente discutir isso já no grupo de WhatsApp, como é que vai ser a sistemática, até porque a gente pode inovar e trazer um grande ganho de atuação utilizando a criatividade das próprias pessoas do grupo. Está entendendo? É isso que eu estou falando. Sim, mas o padrão que eu digo que vai funcionar é como está funcionando agora, é uma sala com as pessoas acessando. Só que em vez de a gente estar aí com palestras, né, a gente já vai estar trabalhando alguma coisa do grupo, né? Justamente como aconteceu um tempo atrás aí, entendeu? Mesmo porque, assim, a inovação em cima disso é em cima do trabalho que vai ser feito, da linguagem que vai ser utilizada e da abertura que vai se ter. Porque a estrutura, todo mundo usa o Zoom, o Meet ou coisa parecida. Entendeu? Se você não tiver as equipes trabalhando para que as coisas funcionem, não tem coisa diferente. Se você não tem uma equipe de acolhimento, você não tem acolhimento, vai fazer o quê? Vai contratar uma equipe de festa, entendeu? É a mesma coisa, só que aí vai estar usando outra mão de obra. Então, a estrutura básica, né, de grupo de apoio, né, funciona do mesmo jeito. Agora, o enfoque, isso sim que a gente quer mudar. Porque o que acontece? Né? O trabalho que é feito lá na igreja X, ou igreja Y, ou lá no centro kardecista, né, eles podem acompanhar a doutrina. E a ideia aqui é justamente, né, abrir essa ideia, expandir esses horizontes. Né? Mas o trabalho administrativo, estrutural, ele não passa disso não, senão ele vai ficar aqui a vida toda, né? Entendeu? Justamente fazendo, né? Preparando para não ligar o motor e sair, né? Essa é a sua visão, né? Exatamente, mas se tiver outra que coloque em funcionamento... Não, pois eu não sei. Não, mas vai ficar cozinhando? Então, acho que é interessante a gente colocar uma em funcionamento e alterar ela. Não é ficar cozinhando, Maria. Não é isso. Dar oportunidade para as pessoas expressarem de uma forma que, às vezes, as pessoas que pensam um pouco diferente, elas podem dar um grande ganho, um grande salto de qualidade. Mas você está falando de conteúdo.
Eu estou falando de tudo, Amadeu. Estou falando de tudo, até porque a proposta é ninguém ser o dono da verdade no grupo. E como ninguém é o dono da verdade no grupo, a percepção tem que ser de escuta. Está entendendo? É isso que eu estou pedindo, para que a gente escute as sugestões das pessoas antes de sair fazendo as coisas para não atropelar. É isso que Entendi. Não, então beleza. Então eu vou colocar no grupo justamente que eu acho que a gente precisa começar de algum jeito. Isso, porque eu acho que a gente já ouviu demais também, muitas visões, entendeu? Isso. E vão chegar a um consenso como que a gente vai. Eu acho que a proposta é excelente, da gente já começar na 13ª e tal. Estou pedindo para não atropelar. Tá entendendo? Chegar, vai ser assim, 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 tal, porque a gente pode fazer uma coisa agregando todo mundo e não convocando. Não, mas eu acho que a gente tem que começar. Beleza, essa é a sua proposta, Mari. Ok. Eu posso falar aqui alguma coisa? Eu penso que deveria... Bom, a gente quer começar, mas pode saber se tem mais alguém no grupo com interesse de passar alguma coisa. Pode ser que alguém não teve ainda a oportunidade de se manifestar e falar, né, se quer ainda expor ideias, né, fazer uma palestra para poder agregar alguma coisa. Se ninguém tiver nenhuma outra proposta em relação a isso, eu acho que a gente pode tocar para frente. Tentar, né, não sei como que vai ser feito isso, o atendimento vai ser interno entre nós mesmos, se já vai abrir para outras pessoas. Eu acho que pode dar essa oportunidade para, né, para saber o que o pessoal pensa. Porque às vezes tem gente que ainda não falou nada e quer falar. Ô, Amarildo, a Paula está perguntando aqui como é que seria o convite para essas pessoas participarem. Não, o início seria só aqui a gente mesmo, né? O início seria só a gente aqui mesmo, do jeito que a gente tem feito, né? A gente vai começar, no caso, igual uma vez que nós fizemos aí um trabalho desse, como se fosse um grupo de apoio. A única diferença daquele dia é que teria a apresentação do programa dentro daquela formatação que já de repente reconhecida de alguns, entendeu? E aí, como eu estou falando, a gente tem que inovar em conteúdo, né? Porque a formatação é a mesma, é a salinha aí, cheia de janelinha com várias pessoas ao mesmo tempo falando. Entendeu? Se tiver outra diferente, se tiver um programa com rodinha, né, é melhor, entendeu? Mas o conteúdo é que muda. O conteúdo é que nós vamos avançar para ser um conteúdo muito melhor do que tudo isso que já existe hoje no mercado. Porque eu acredito que a cabeça aqui de todos são muito mais abertas do que as cabeças somente de igreja, etc. Entendeu? Amarildo, procedimentalmente também, a gente ainda não chegou no acordo de como que vai. Está entendendo? O conteúdo vai ser o conteúdo. Mas nós não discutimos isso ainda. Procedimentalmente, como que vai ser? Está entendendo? Você está falando aí que vai ser, que é tudo igual, que é tudo igual, é tudo igual. Isso é dentro de uma concepção sua. Eu não acho que é tudo igual, que é tudo igual. Até porque a nossa proposta é fazer diferente. Está entendendo? Então, o que eu estou pedindo é para que a gente disputa no grupo antes de impor uma metodologia no grupo. Está entendendo? São coisas diferentes. É isso que eu estou falando. Vamos discutir, vamos construir. Está entendendo? Todo mundo. Não vai ser assim e você agrega o que possa ser discutido, é isso ou aquilo. Nós não temos limitações do que pode ou não pode ser feito, que pode ser construído no grupo. Nós podemos fazer alguma coisa diferente, se for o caso. Ou podemos seguir a linha também, se for o caso. O que eu estou pedindo é para que a gente discuta antes de implementar e que faça a programação. E que essa programação, que pode estar clara na sua cabeça, que seja discutida para que fique claro o que é o que vai ser exigido e o que vai ser pedido
na agregação de cada um. É isso que eu estou falando. Tá entendendo? Ah, perfeito, está entendido. Só explicando a pergunta que eu fiz foi o seguinte: como que a gente vai viabilizar o grupo? Qual que será o público-alvo, sendo que a gente ainda não tem essas pessoas? A gente e outra coisa, que metodologia que a gente vai usar? Porque nós somos muitos. Eu acho que não tem como criar um grupo para atender pessoas, sendo que vai ter mais gente para atender do que para ser atendido. Isso me preocupa. A gente não tem um público-alvo ainda. Eu não sei se você já tem isso em mente, mas eu não consigo visualizar isso. Eu não sei como que isso aconteceria. Essa que é a minha dúvida. Dependendo, a gente até pode colocar. Para esclarecer, Mário, como que ou às vezes você até que seria uma palestra sobre essa metodologia, como é que for, sabe? Dependendo da 14ª, alguma coisa assim, a gente faz esse boneco na 13ª, de como é que é, e depois a gente, com base no caso concreto, a gente faz uma análise e vai agregando, tá entendendo? É isso que eu tô falando. Mas, de qualquer jeito, eu acho que deve colocar no grupo, já na hora que chegar na 13ª, os atores saberem o que é o papel de cada um. Tá entendendo? Para não ficar... para ninguém atropelar na primeira... no primeiro piloto que a gente fizer, para que a gente saiba exatamente os limites, as regras. Tá entendendo? E a gente construir essas regras. Exatamente, a ideia foi como falou, não é uma abertura, não vai publicar amanhã na internet, no Facebook, para todo mundo vir na 13ª, é para a gente trabalhar aqui entre a gente. Como eu falei no início, é uma ideia, é uma estrutura que normalmente se utiliza, né? A gente mesmo vai estar usando essa ideia com esse intuito de formatar, mas assim... O intuito desse negócio é colocar em funcionamento para que a gente formate. Não é que vai dizer assim, eu acho que está confundindo aí, Flávio, é o seguinte, a gente não vai falar na próxima reunião que vai ter do grupo, né, sobre a fé ou sobre só por hoje, ou o tema vai ser X ou vai ser Y. O que a gente tem que colocar em funcionamento é justamente a reunião para que a gente possa falar, olha, agora, nesse momento, para que isso funcione, a gente precisa definir esse grupo de trabalho para que a gente possa colocar em funcionamento, né? Porque, veja bem, se a gente não colocar esse trem na linha, né, para poder a gente começar a dar direção e começar a formatar, né, a gente não sabe se vai ser um trem bonito ou se um trem feio, se não vai ser nem que vai ter trem. Pode ser uma pista e ser um aeroporto. Exatamente. É por causa dessa dúvida que eu estou te pedindo para colocar isso no grupo, para a gente saber formalmente como é que é planificado e a gente poder questionar. Está entendendo? Porque hoje a gente não tem nem a noção de como é que seria para que a gente pudesse questionar. Então, é isso que eu te pedi. E bom que você viu que tem dúvida realmente, para colocar e para a gente se preparar até na 13ª. Não, beleza, põe lá direitinho. Justamente essa a ideia, a gente já começar a trabalhar. A minha ideia já foi conquistada, que é justamente a gente começar a trabalhar em cima do que a gente tem que fazer exatamente. Seja de qual forma for, porque o que tinha que ser feito já foi feito, entendeu? Alô? Alô? Oi? Alô? Beleza. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou despedir de vocês, eu preciso sair. A gente vai se falando no grupo. Foi muito bom. Fiquem bem. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, tchau para vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Fiquem com gente. Jesus. Boa noite. Boa noite, até logo. Boa noite. Até a próxima. Boa noite a todos. Obrigada aí. Valeu, Fernanda. Valeu, tchau.